Bom dia, gente. Bom, como combinado, 7 horas, né, de domingo. Esse domingo que marca o início da semana de Páscoa, né? E eu decidi fazer uma coisa diferente, né? Na verdade, eu já ia fazer isso em particular, esse estudo dessa semana, como foi os passos de Jesus até chegar na crucificação e depois na ressurreição, que é o que significa a Páscoa hoje pra gente, pra nós cristãos. Então, eu já ia fazer esse devocional e eu senti a vontade de compartilhar, porque às vezes, assim, tem pessoas que precisam também entender um pouco o que é essa semana. Na verdade, eu estava refletindo e pensando que essa semana ela deveria ser tão especial quanto o Natal, né? O Natal, ele é ali o nascimento de Jesus. E a Páscoa, essa semana, é a morte de Jesus. É a crucificação e depois a ressurreição. E, particularmente para mim, não tinha tanto essa importância, sabe? Às vezes a Páscoa, ela acaba passando mais desapercebida, ela acaba passando mais como um feriado, sabe? Também, como tem todo esse envolvimento comercial, como o Natal também tem, mas acaba que a Páscoa ela acaba sendo mais ofuscada pelo comercial, pela questão do chocolate, do que o Natal, né? Então, eu pensei, né, o Espírito Santo me incomodou de estar vindo e compartilhando com vocês essa reflexão, né, dos passos de Jesus, como foi essa semana para ele, né? A gente avaliar todo o contexto, né? E tá entendendo um pouquinho até chegar no final dessa semana, né? E então, antes de começar a fazer uma oração, né? Sempre quando a gente vai acessar a Bíblia, sempre quando a gente vai, né? Tá lendo, é sempre importante a gente tá orando, a gente tá pedindo o conhecimento e o entendimento do Espírito Santo, porque é Ele que nos dá entendimento da Bíblia, é Ele que ilumina a nossa mente, né, e nos dá entendimento da palavra de Deus, né. Então, quero pedir aqui hoje, Espírito Santo, nessa manhã, nesse propósito que se inicia hoje, para que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa falar no nosso coração, para que o Senhor possa fazer dessa semana uma semana especial de entendimento, de conhecimento, e que o Senhor possa me usar para que outras pessoas possam ser atingidas, outras pessoas possam ter conhecimento do que significa essa semana, Pai. Então, te pedimos a sua presença, pedimos que esteja conosco hoje, durante essa semana. Muito obrigada por tudo, Senhor. Obrigado por essa manhã linda, onde podemos acordar e estar aqui nesse momento. Amém? Então, começando, hoje é o domingo, né? Também conhecido como Domingo de Ramos. E muitos tratam o dia de hoje como uma entrada triunfal. O versículo do dia aqui, eu quero ler. Você encontra essa passagem da entrada de Jesus em Jerusalém nos 4 evangelhos do Novo Testamento, que são ali os 4 primeiros livros que contam da história de Jesus. Em todos eles tem essa passagem. Só que já até para começar, para quem nunca leu a Bíblia toda, esses 4 evangelhos, principalmente os 3
primeiro, eles são muito parecidos, eles têm várias histórias muito parecidas, só que é interessante ler cada um, porque cada um se completa. Às vezes um vai ter um detalhe que o outro não tem. Então, é interessante, sabe? Ler cada um deles. Eu vou ler aqui. Então, para o versículo do dia, eu vou ler em Marcos. Tô batendo aqui na mesa e tá mexendo. Marcos 11, 9 ao 10. Que diz assim: tanto os que iam diante dele como os que seguiam clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, Hosana nas maiores alturas. Esse vai ser que eu quero deixar como versículo do dia, porque é um versículo que marca muito essa entrada triunfal de Jesus. Mas vamos começar lá da parte mais inicial desse domingo, né? Desse dia, né? Pra gente fazer uma volta ao tempo, a gente imaginar um pouquinho como foi essa chegada de Jesus em Jerusalém. Então aqui primeiro que eu quero pontuar que essa semana de Jesus, ela foi uma semana muito movimentada, né? Ela teve vários acontecimentos. E ela meio que se inicia nessa parte em que Jesus entra em Jerusalém. Só que assim, antes de Jesus entrar em Jerusalém e começar nessa fatídica semana, ele já começa ali a falar já sobre o que aconteceria nessa semana. Ele já começa a mostrar para os discípulos o que ia acontecer nessa semana. Tanto em Mateus capítulo 16, versículo 21, ele já fala ali para os discípulos dele que ele passaria por muitas coisas e ele morreria. Só que naquele momento os discípulos, eles não entendiam, né? Tipo, ele chegou nessa passagem até repreender Pedro, porque quando ele fala isso, que ele passaria por muitas coisas e morreria, Pedro fala assim: não, você não vai passar por isso. Porque assim, na cabeça dos discípulos, né, ele é o Messias, eles andavam com Jesus. E Jesus operava tantos milagres, né? Eu fico imaginando os discípulos ouvir isso e pensar assim: nossa, mas você morrer, né? Ressuscitou Lázaro, que foi um dos milagres mais recentes, né? Quando chega essa semana. E você vai ter que morrer? Então, eu acredito, eu fico me imaginando, ouvindo isso de Jesus também, e eles ficando incrédulos. Não, você não vai morrer. E Jesus chega até a repreender Pedro, né? Porque naquele momento o diabo tinha usado a boca de Pedro para criar ali uma situação, uma dúvida do que precisaria acontecer. E então Jesus já vinha passando por, você já lê nos livros que Jesus já vinha passando por uns dias antes, né, já trazendo para essa semana. E logo antes de entrar em Jerusalém, ele faz um pedido inusitado, se a gente vai lendo aqui na Bíblia, que ele pede, né, vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão preso uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. E um pedido inusitado, né? Chegando ali perto de Jerusalém, Jesus vai vir para os discípulos deles e fala assim: vai lá na aldeia aqui perto e traga um jumentinho para mim que tá preso. Desse jeito, ele em detalhe, né? Ele vai estar preso.
ele nunca foi montado, e você avalia, assim, mais uma vez, né, os ensinamentos de Jesus. Quando a gente para analisar por que desse pedido tão inusitado, né, por que Jesus pedindo um jumentinho, e nisso os discípulos, eles ouvem prontamente e obedecem, né. Nisso eu li já numa passagem de um livro que traz esse ponto e é muito interessante, que Jesus estava ensinando os discípulos a serem obedientes, né? Que às vezes Jesus vai nos dar algumas direções, né? Que vamos ter algumas direções que ali no momento parece até meio estranho, mas o que Jesus quer de nós é obediência. E ali ele já estava ensinando a seus discípulos a serem obedientes, com alguns pedidos inusitados, né? Vamos dizer assim. Não só foi esse, como vários outros pedidos que Jesus faz, como por exemplo, quando ele pede para Pedro, que é um pescador, ir até o mar e pescar de vara. Pedro é um pescador profissional, ele pescava de rede, né? E pede para um pescador profissional ir no mar, pescar de vara, e o primeiro peixe que ele pescar ia ter uma moeda na boca do peixe para pagar os impostos. Mas depois a gente vai ver isso também, mas sim, são alguns pedidos inusitados de Jesus que mostra que isso é um treinamento. Tipo, não estranhe quando eu fazer alguns pedidos, né? Seja obediente, né? Porque ele sabe de todas as coisas. E então os discípulos foram lá e pegaram o jumentinho e levaram até Jesus, né? E depois ele foi, né? Montou o jumentinho e fez a entrada dele em cima do jumento, né? Mas a gente também pode parar para pensar assim, nossa, né? Que diferente. Por que Jesus teve que entrar, teve que montar um jumentinho para entrar, né, em Jerusalém? Inclusive, lá em João, capítulo 12, versículo 16, ele até fala que nem os discípulos entenderam o porquê daquilo, né? Que eles ficaram confusos, por que Jesus entrar no jumentinho? Mas depois fala que eles entenderam porque fazia inclusive parte de uma profecia que está escrito lá em Zacarias 9, capítulo 9, versículo 9. Que tá: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então fazia inclusive parte de uma profecia que o profeta Zacarias já tinha falado, né? E naquele momento ali, naquele dia, né, Jesus, porque todos os milagres que Jesus já tinha feito, né, Jesus já vinha fazendo vários milagres e dando vários ensinamentos. Jesus, ele já era conhecido, né? Ele já estava, né, o burburinho, o falar, os milagres, Jesus já era conhecido ali no meio, tanto que ele já estava arrastando multidões por onde ele ia. Então, para as pessoas que já estavam vendo Jesus como Messias, ver Jesus entrando em Jerusalém, entrando em Jerusalém em cima de um jumentinho, era um tanto quanto controverso, né? Tipo, nossa, ele é o Messias e tá entrando em cima de um jumentinho. Porque assim, se você vê a grandiosidade da palavra e tudo que eles esperavam de Messias, né, o enviado, muito provavelmente não era essa a imagem que eles faziam de Jesus. Assim como também que aconteceu lá no nascimento dele, né? Que já era uma profecia onde que nasceria o rei dos judeus,
E tanto que os magos, eles foram procurar Jesus lá no palácio. E não era no palácio que ele estava, né? Era numa manjedoura, era num lugar muito humilde. Inclusive, fazendo um adendo aqui, em nenhum momento a Bíblia fala que é 3 reis. A Bíblia somente fala que é magos, né? Essa parte de falar que é reis e falar que é 3 do costume, né, que criaram. Às vezes eles linkam os três por causa dos 3 presentes, então foram 3 pessoas, mas não fala que é 3, né? Poderia ter sido 2 e dando 3 presentes ou mais, enfim. E nem fala que é rei, porque também você passa imaginar que como 3 reis andariam sem ter toda uma caravana de suporte atrás, né? 3 sendo reis. Então, só fazendo uma observação aqui também da Bíblia, que às vezes acaba tendo essa parte que é falada e não aconteceu. Então, como o nascimento de Jesus também já foi uma coisa, né, diferente, assim foi a entrada dele também. Né? Muitos provavelmente esperariam Jesus entrando num cavalo, montado num cavalo, porque o cavalo ele remete à majestade, à guerra, e eles também esperavam de Messias que fosse alguém que os libertasse da opressão de Roma, né? Naquela época, Israel estava sob a opressão de Roma, e eles esperavam o Messias para que eles fossem libertos, né? Então tinha toda essa questão de guerra, de um movimento, e Jesus não veio para isso, né? Ao contrário, Jesus veio montado num jumento, que significa paz, mansidão e simplicidade, né? Então essa entrada de Jesus ele veio de uma forma para mais uma vez significar que ele era o rei da paz. A Bíblia, ela toda tem muita simbologia, né, do início ao fim, e ela toda se interliga. Desde Gênesis até Apocalipse, ela é toda interligada e tem muita simbologia nela. E essa entrada de Jesus era uma forma simbólica de mostrar que ele veio para a paz, né? Ele não veio para a guerra, né? Tudo de Jesus, todos os ensinamentos dele, ele nos traz muitos pontos de reflexão. Ele veio para quebrar paradigmas, ele veio para trazer controvérsias, né? Enquanto alguns matam os inimigos e guerreiam contra os inimigos, Jesus fala para amar o inimigo. E enquanto muitos colocam os ricos e os grandes na frente, acima, Jesus fala que o reino pertence aos pobres e aos excluídos, né? Então, tudo diferente. Então, essa entrada de Jesus, ela foi especial, né? E como Jesus já estava, como eu falei, Jesus já estava conhecido, né? Por onde ele passava, ele já arrastava multidões. E especialmente naquela semana, a cidade de Jerusalém estava cheia, porque era a semana da festa da Páscoa, né? Se vocês estudarem um pouquinho mais, a Páscoa, ela já existia antes de Jesus. A Páscoa, ela é uma festa judaica que começou lá em Êxodo, quando Deus liberta o povo do Egito. Então, essa festa começa aí e ela tem toda uma simbologia. Durante essa semana a gente pode até falar mais um pouquinho o que era a Páscoa antes de Jesus. Porque Jesus morreu na semana dessa festa, na festa de Páscoa. E não foi à toa, não é uma coincidência. A festa de Páscoa dos judeus, elas têm uma simbologia muito grande, onde envolve a morte de um cordeiro, onde envolve várias
coisas, uma festa onde eles se encontram e fazem tem várias simbologias essa festa, e isso já existia, isso já começou lá em Êxodo, e para nós cristãos, a Páscoa, ela ressignifica, né, a partir de Jesus. Então não é coincidência que Jesus morreu na semana de Páscoa. Na verdade, nada na nossa vida é coincidência, né? Eu não acredito em... Para mim já não faz mais sentido acreditar em sorte, acreditar em coincidência. Para mim tudo é Deus. E aqui na Bíblia também tudo se interliga, inclusive a Páscoa. Então essa semana que Jesus morreu foi a semana de uma festividade muito grande em Jerusalém, por isso a cidade estava muito cheia. E por causa dos burburinhos, porque Jesus já tinha acabado de realizar um milagre muito grande, que foi que ele ressuscitou Lázaro, todos estavam muito alvoroçados com a entrada de Jesus, né? Então, você vê também lá nos livros do Evangelho falando que quem presenciou esse milagre, que Jesus ressuscitou Lázaro, testemunhavam. Então eu fico imaginando Jesus entrando e as pessoas falando, foi aquele que ressuscitou Lázaro, ele é o Messias, e todo mundo se esvoroçando e chegando mais gente para ver, e Jesus entrando humildemente em cima do jumentinho, né, de uma forma muito humilde, e as pessoas se esvoroçando, começaram a pegar ramos de palmeiras e a levantar, porque isso também é um costume do povo da época, né? Que era um costume para a chegada de reis ou pessoas dignas de grande honra, porque, né, isso simbolizava a recepção de uma pessoa especial. Então eles pegavam os ramos e levantavam. Na época não tinha fogos de artifício, né? Não tinha como existe hoje, provavelmente seria assim. Fico imaginando, será que nos dias de hoje não seria Jesus entrando num carro de bombeiro, né? Como às vezes acontece quando um time ganha algum campeonato. Mas as pessoas ali começaram a levantar ramos, por isso que hoje é chamado Domingos de Ramos, por causa do que aconteceu, né? As pessoas levantamos ramos para aclamar Jesus, e também eles colocavam as capas, né, deles no chão para Jesus entrar. Então, e assim foi a entrada de Jesus. Ele foi aclamado. Foi uma festa, foi um burburinho, foi gente chegando para ver, era uma multidão, né? E eles clamavam o versículo que eu li lá no início, que é o versículo, né, do dia, que eles clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Então foi uma entrada muito bonita para uma semana peculiar, né? Foi uma entrada grandiosa, né? Com festa. Aqui no livro de João fala que foi uma entrada grandiosa, com festa, louvor e alegria, né? E engraçado quando você para meditar, né? Assim, que tudo começou com uma entrada muito triunfante, né? Com uma entrada muito grandiosa. E como é que terminou, né? Terminou muito diferente disso, né? A gente depois pode até falar um pouquinho mais disso. E Jesus ali, ele foi em direção ao templo. Então, mais uma vez, né? O rei, se fosse um rei entrando, uma pessoa, né, de outro tão grandioso assim, no sentido, fosse um rei entrando ou um guerreiro, ele iria em direção ao palácio, mas Jesus foi em direção ao templo. E é difícil imaginar assim, que uma entrada tão grandiosa terminaria com a morte dele, né? E eu estava meditando
sobre... Imaginando essa cena, né? Dessa grandiosidade dessa entrada. E eu fiquei imaginando quantos ali, que estavam ali, que clamavam a Jesus, que levantou os ramos, que colocou as capas para ele passar, não estava também ali na multidão depois de alguns dias clamando para ele ser crucificado. Provavelmente, né? Tinha muita gente ali querendo ver ele passar, escutando o burburinho, tá passando o Messias. E ali na empolgação, a pessoa também começa a clamar e começa a festejar. E quantos ali participou do outro processo, ao contrário, que é pedindo a morte dele? Isso me fez pensar um pouquinho do que a gente chama de efeito manada. Efeito manada, eu procurei o significado e significa comportamento em que as pessoas agem de acordo com o que um grupo faz sem refletir sobre as consequências, ou se é certo ou errado. Muitos ali só escutaram sobre Jesus, sobre os milagres que ele tinha feito e começou naquele alvoroço a clamar a ele. E foi no efeito manada. Talvez nem sabia direito quem era Jesus, não tinha entendido a real mensagem. E depois, muito provavelmente, boa parte daquelas pessoas também foi no efeito manada pedir a crucificação de Jesus. Porque era uma multidão pedindo que crucificasse ele. Efeito manada. E eu parei para refletir isso, o Espírito Santo me tocou sobre isso, né? E o quanto a gente precisa estar atento para a gente também não seguir no efeito manada, principalmente nos dias de hoje, com tantas fake news, com tanta gente falando na internet o que quer, o que acha que é certo, a opinião sem embasamento nenhum, e às vezes por comodidade a gente a gente fica com preguiça de pesquisar se aquilo é real ou não. E a gente segue o efeito manada. Já me peguei fazendo um efeito manada, me envolvendo no efeito manada, sabe? Você vê uma notícia, principalmente de política, que às vezes acaba sendo uma coisa mais que bomba. A gente escuta uma mensagem, alguma coisa, uma informação, e a gente toma aquilo como uma verdade, sem pesquisar. Aconteceu tanto, né, nas últimas eleições. E a gente acaba seguindo aquele efeito manada. E, assim, é uma coisa que me tocou muito parando para pensar nisso. Que, tipo, como as pessoas naquela época, nesse evento, seguiram provavelmente o efeito manada. E eu quero atentar pra gente tomar cuidado. E principalmente nesses dias que se seguem, a gente sabe como as coisas já estão caminhando para o que a Bíblia diz, né? E Jesus já deixou alertado que muitos seriam enganados, inclusive por seguir o efeito manada, né? E a gente acaba perecendo e a gente acaba seguindo algumas coisas por falta de conhecimento, por falta, inclusive, de ler, né? Isso aqui, a Bíblia, que é a nosso guia, que nós cristãos, às vezes a gente peca tanto por não ter o conhecimento de capa a capa desse nosso manual, né? É uma coisa que eu falo, que eu sinto muita vergonha de falar isso, mas hoje eu falo para que seja ensinamento de todos. O quanto eu não me arrependo de, tipo assim, eu cresci na vida cristã, eu nasci na igreja, eu nunca tinha lido a Bíblia toda. Hoje eu estudo a Bíblia, não só ler, né? É estudar, entender. E assim, engraçado que eu comecei a ler e fui fazer uma pesquisa de campo, perguntando para todos em volta que são também cristãos, e perguntei: você já leu a Bíblia toda?
pouquíssimos falaram que sim, pouquíssimos. E isso, gente, é uma falta de entendimento, a gente tá perdendo tanto por não ler a Bíblia, por não conhecer todos os livros, por não ter entendimento do que Jesus quer falar com a gente, do que Deus está mostrando pra gente. E a gente perde muito. Lá, quando Jesus fala que muitos vão ser enganados, é por falta de entendimento. É por falta de conhecer a palavra de Deus, que tá aqui, ó, no livro que a gente carrega debaixo do braço. E então, assim, eu não quero mais me estender tanto, né? Hoje a gente falou um pouquinho desse primeiro dia, dessa semana especial. Como eu falei também, gente, faz essa semana uma semana diferente. Essa semana ela tem um peso espiritual muito grande, muito grande. E para quem lê livros sobre batalha espiritual, quem já leu livros sobre... tem alguns livros muito bacanas que fala sobre satanismo. Essa semana é uma semana que eles utilizam muito para fazer os rituais deles, para fazer, né, as coisas deles, porque eles sabem o peso que tem essa semana. E às vezes a gente, cristão, a gente peca por também não usar essa arma, por não ter esse entendimento e usar isso a nosso favor. Então, assim, quero convidar vocês também para que essa semana a gente torne uma semana especial, uma semana de jejum, uma semana de oração, uma semana em que a gente tenta um pouquinho não ficar nas redes sociais, tenta um pouquinho não ficar assistindo TV. Faz esse compromisso de essa semana você pegar, ser uma semana especial, onde em vez de você ficar na frente da TV, você vai pegar a Bíblia para ler. Uma semana em que você vai pegar um livro que te edifica, sabe? Use essa semana que tem um peso espiritual a seu favor, né? Para se aproximar de Deus, para você entender o que está acontecendo com você, na sua vida, essas lutas talvez que você está passando, né? Que seja uma semana diferente, né? Eu vou fazer isso e convido vocês para fazer também. E isso, né, é o que o Espírito Santo tá tocando no meu coração, tá? Então, esse foi o nosso... Eu não quero me estender mais, eu vou deixar essa live depois gravada para vocês, mas é isso que eu senti de trazer para vocês. Essa reflexão sobre essa entrada grandiosa de Jesus, onde todos se alegraram, todos aclamaram, foi uma festa a entrada de Jesus, com muitas pessoas, e que provavelmente boa parte daquelas pessoas depois também foram os que falaram para crucificar Jesus. Então elas só estavam ali no efeito manada, né? Que a gente possa ser mais inteligente que isso, que a gente possa buscar conhecimento, que a gente possa ler a Bíblia para ter entendimento e não seguir efeito manada de ninguém, né? E não sermos enganados, como Jesus diz que muita gente seria nos últimos dias, né? Então eu quero agora fazer uma oração para a gente terminar esse devocional. Amanhã estarei aqui de novo às 7 da manhã, falando um pouquinho dessa sequência dessa semana, de como foi essa semana para Jesus. Foi uma semana muito movimentada, vários eventos, vários acontecimentos, várias reflexões que a gente pode trazer para nossa vida e trazer muitas que a gente pode colocar em prática, né? Então, quero orar aqui, Senhor meu Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa reflexão. Obrigado por ter trago essa mensagem para nós, Pai. Senhor, somos tão gratos, Senhor. Sabemos, essa semana é uma semana muito especial, Senhor.
É uma semana que queremos glorificar o teu nome, porque é a semana que justifica a nossa fé, é a semana, Senhor, que significa tudo para nós cristãos, para nós que acreditamos em Jesus, para nós que acreditamos que Ele morreu por nós, que acreditamos que Ele ressuscitou e Ele vive, Ele reina, e que Ele voltará para buscar a sua igreja. Essa semana é uma semana muito especial. Queremos fazer dessa semana uma semana, Senhor, de glória, uma semana de louvor e adoração, uma semana para te conhecer mais, Pai, para nos aproximarmos mais de Ti, que não seja uma mera semana de um feriado, que não seja uma mera semana que vai passar e a gente não vai reconhecer a Tua glória, que não vamos Te adorar, Senhor. Vamos fazer dessa semana diferente. E se alguma pessoa que me assistir, Senhor, nunca parou para pensar o quanto essa semana ela é importante, Senhor, então que o Senhor possa me usar para mostrar para essas pessoas que não podemos deixar essa semana passar em vão, que a gente deve sim sentar, avaliar e refletir o quanto ela impacta na nossa vida. Senhor, te agradecemos por tudo que fez por nós, Jesus. Senhor, te amamos, te adoramos. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de ter acordado hoje, pela oportunidade de estar vivendo hoje e pela oportunidade de termos o Espírito Santo perto de nós, nos dando conhecimento e reflexão sobre a palavra de Deus, né? Sobre a Bíblia. Senhor, oro para que seja uma semana especial para todos nós, Senhor. Uma semana onde o Senhor vai mudar a nossa vida, uma semana onde o Senhor vai trazer respostas, uma semana onde o Senhor vai, que vamos chamar a tua atenção e o Senhor vai olhar por nós de forma diferente. Uma semana que não vai trazer, que no final dela o Senhor vai trazer algo especial. Mas antes de tudo, Senhor, só queremos te adorar e te glorificar, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Amém. E se eu puder trazer aqui, gente, quem quiser depois, assim, começar. Eu amo, para mim, louvor faz todo sentido, né? Eu venho da parte do louvor, né? Então, escutar um hino, para mim, completa tudo o devocional. Então, se eu puder dar uma indicação de um louvor que vocês possam ouvir agora, eu vou deixar o link dele nos stories. Eu convido vocês a ouvir comigo um lindo hino da harpa, né? Rude Cruz, né? Que fala muito dessa semana, né? Que a gente possa escutar esse hino e nos fazer refletir, né? Então é isso, gente. Obrigado para quem entrou. Um grande beijo. Amanhã eu vou estar aqui de novo, 7 horas da manhã. Foi um propósito que eu fiz de estar durante essa semana até domingo que vem aqui, às 7 horas da manhã, trazendo esse passo a passo de Jesus, né? Como foi o dia, a semana de Jesus, para a gente refletir um pouco e chegar até o grandioso dia, né? E o que cada dia desse traz de ensinamento para nós, tá? Então é isso, um grande beijo, um ótimo domingo para vocês, que seja um domingo diferente, um domingo abençoado, um domingo onde vocês possam ouvir a voz de Deus. Um beijo. Deixa eu ver onde eu saio. Obrigada, gente. Tchauzinho. Deixa eu só ver isso.